Então, olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso de Octave, onde estaremos abordando alguns outros comandos. Então, vamos seguir aqui. Esse é o conteúdo de hoje: criação de scripts, construção de gráficos em duas dimensões, funções trigonométricas, exercícios de funções trigonométricas, matrizes, e em matriz a gente vai ver a parte de indexação. Então, tem algo muito interessante no Octave e demais linguagens de programação, que é a criação de scripts, né? Então, como diz aqui, o desenvolvimento de computadores teve a motivação de automatizar processos, tarefas, cálculos repetitivos. O script, de forma simples, trata-se de um arquivo contendo uma série de instruções para que o computador as execute sequencialmente. Em Octave, os scripts são salvos normalmente no formato .m. Exemplo, que eu tenho dois exemplos de nome de script: plot.m, newton.m e por aí vai. O que acontece? O script é um arquivo que salva o seu código para você utilizar quando você necessitar desse código. E uma estrutura comum assim de um script alguns comandos de limpeza, né? Como clear, o CLC para limpar a janela de comandos, close all para fechar janelas abertas. Depois você coloca os dados que você vai utilizar, realiza alguma operação nesses dados, alguns cálculos, e por fim salva esses dados ou exibe eles na tela. No meu exemplo, por exemplo, na minha iniciação científica, eu fiz processamento de vídeo. Então eu carregava o vídeo no Octave, ele analisava quadro a quadro desse vídeo, que entra já nessa parte de processamento, né? Entrada de dados é carregar o vídeo, processamento é analisar quadro a quadro e realizar cálculos em cima desses quadros, desses frames, né? No caso, ele aplicava algumas equações diferenciais. E por fim, quando eu já tinha as informações que eu precisava, como era uma grande quantidade de dados, eu salvava esses dados em outro formato, salvava em ponto .mat ou em formato .xlsx, né, que é o formato do Excel, ou em TXT, porque eu tinha um script só para carregar o meu vídeo, e em seguida eu salvava esses dados para poder ter eles para executar outros cálculos sem que toda vez que eu fosse mexer nesses dados eu precisasse carregar o vídeo. Então a gente pode fazer algo assim. E o uso do símbolo de porcentagem ele é muito útil porque ele ajuda a gente a fazer comentários no nosso código. Então às vezes você monta um código, ele é bem extenso, e às vezes tem coisas que você não lembra depois que você abre esse código, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses. Tem coisas que você não lembra, às vezes tem funções que são muito específicas do código e você não usa mais aquelas funções em lugar nenhum, e aí você acaba esquecendo qual é a utilidade. Quando você coloca esse símbolo de porcentagem, você pode comentar em cima daquela linha e fica muito mais fácil e mais rápido de você relembrar qual era a utilidade daquela linha do código. Então, agora a gente vai estar vendo um plot de dados, né? E vamos ver também essa questão de criação de scripts. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou chamar o Octave aqui. Octave. E a gente vai estar vendo tudo isso aqui que eu estava falando. Ele está um pouquinho bagunçado porque é da forma que eu tinha deixado ele da última vez que eu mexi. Deixa eu só exibir editor. Deixa eu só deixar na forma que geralmente vem padrãozinho aqui, né? Então, você abriu o Octave, ele vai estar algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho um navegador de arquivos, como a gente viu na primeira aula, né? Essa é a pasta que o Octave está aberta. Algum histórico de comandos. A janela de comandos. Aqui eu tenho a janela de comandos aqui embaixo, a janela de comandos. Documentação, editor de variáveis e o editor. Os scripts vão aqui no editor. Então eu vou criar um comentário aqui, né? Colocar script da aula 1. E aí eu tenho que tomar cuidado que o meu script ele não pode ter o nome da função que eu estou chamando. Como eu vou mexer com a função plot, eu vou ter que dar um nome para esse script que ele não tenha o nome plot.m, porque senão quando eu chamar aqui no meu script a função plot, ele vai acabar remetendo ao nome do arquivo e vai dar erro. Então eu vou aqui, ó, nessa setinha aqui,
Porque dependendo do sistema que você está, às vezes não fica exatamente aqui, né? Então vou aqui em arquivo, salvar arquivo, e aí eu vou, sei lá, dados aula 2.m. Ponto .m garante que ele vai ter a extensão do teve. Calma aí. Ih, rapaz. Ele tá querendo ir pra essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui só. Vai, meu filho. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá aqui. Dados aula 2. Tem esse arquivo text aqui, arquivo que eu já tinha aqui dentro. Então, beleza. Esse é o meu script. Eu só vou mexer nisso aqui pra ficar mais prático. Eu gosto de deixar assim. E eu vou aqui na janela de comandos. Puxa isso pra cá. Isso é mais questão de gosto pessoal, né? Que aí eu deixo aqui o meu script aqui. Deixa eu ver, calma aí. Às vezes dá um bug aqui nesse sistema. Script da aula 1. Aqui eu tenho a minha janela de comandos. Então aqui eu monto o script. E aqui à minha esquerda eu já vendo ele sendo executado. Então vamos lá. Somente a gente vai estar vendo um plot de dados. Vai ser um plot bem simples por enquanto. Então vamos aqui na janela de comando. Vou colocar x igual. Coloca os valores de x. X, sei lá, 2, 3, 7, sei, 10 e 11. Dou um enter. Posso colocar y igual. E aí eu vou aplicar uma determinada função. Eu quero x ao cubo mais x ao quadrado. Então, cubo mais x ao quadrado. Aqui eu vou até fazer intencionalmente. Ó. Vocês vão ver que vai dar um erro. Porque eu estou aplicando uma potência. Só que aqui é uma matriz. Então, para garantir que seja aplicado para cada elemento dessa matriz, eu coloco o símbolo de ponto. Senão dá erro. Então, beleza. Para fazer um plot agora, eu coloco plot x e y. E já vai me gerar um gráfico dessa função. É um gráfico que tem esses pontos aqui, ó, tipo algumas retas, tá meio quebrado. Porque se refere justamente ao conjunto numérico que eu utilizei aqui. Para que ele não seja tão quebrado assim, eu posso fazer o seguinte. Posso aumentar a quantidade de pontos nesse intervalo. Posso usar, sei lá, x igual a linspace. Porque esses dados vão de 0 até, sei lá, 300. Eu quero uma quantidade de, sei lá, 600 elementos. O linspace ele vai dar valores igualmente espaçados. Então eu vou ter x começando em 0 até 300. E aqui eu vou ter 600 elementos. E aí eu posso chamar o y de novo aqui, ó. E fazer um plot. Plot x e y. Aqui, ó. Eita, ele não acaba não aparecendo, meu filho. Então já gerou esse plot aqui pra gente. Então, além disso, a gente pode estar personalizando esse plot. Personalizando de que forma? Alterando o estilo da linha, a espessura da linha, a cor dessa linha, plotando um gráfico de pontos, ou com alguns símbolos, tipo um triângulo, um pentágono ou um quadrado nesse plot. Não é para estar fazendo isso. Então, vamos lá, eu tenho x, y, eu quero que essa linha seja vermelha e ela seja tracejada. Beleza, já consegui. Eu quero que essa linha ela tenha um formato de pentágono. Ela ficou assim porque são muitos pontos que tem aqui. Posso fazer o seguinte, eu vou aqui no linspace e diminuir a quantidade de pontos aqui. Sei lá, vou colocar 10 pontos. Agora eu vou ter que mexer no valor de y.
E aí agora eu vou fazer o meu plot XY. Com esse pentágono aqui, ó. Então, eu tenho dados que são plotados como pentágonos, né? E vão de 0 até 300. Algo que... Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui com o gravador. Tá. E aí tem vários comandos de personalização. Isso que eu posso estar fazendo aqui. Mas... Por enquanto... Ó, aí eu vou aqui no meu script. Vou salvar o valor de x. X... linspace... de 0 a 300. Você tá com 10 elementos aqui. Colocar y. X ponto cubo mais x aqui é um quadrado. Beleza. Vou salvar esses dados aqui. Para ser até mais rápido, né? Então, ele vai ficar salvo no meu script, já que toda vez que eu precisar recorrer ao gráfico, ele vai estar aqui. Então agora eu quero plotar mais de uma série de dados no mesmo gráfico. Então eu vou definir uma nova função. Agora eu quero x dividido por 3 menos 2 vezes x. Vou colocar x dividido por 3 menos 2 vezes x. Vou carregar aqui para ver se dá certo aqui, ó. Beleza, já gerou, né? Nosso segundo conjunto de dados. E aí eu só uso um plot agora. X, Y. Primeiro conjunto de dados. Aí depois eu coloco X, Y para o segundo conjunto de dados. E vou aqui em executar. Então ele já plotou nosso segundo gráfico. Porque em comparação com o primeiro, ele acaba tendo um certo decaimento, né? Então, ele acaba decaindo bem rápido. Ó. Perceba que o último valor de y é menos 500. Enquanto que o outro está crescendo muito rapidamente, né? Então, a gente consegue observar isso aqui. E... beleza. A gente consegue personalizar justamente esses dois plots. Posso colocar cores diferentes, né? Quero que o primeiro seja verde. E o segundo seja vermelho. Então a gente já conseguiu mexer isso aqui. E espessura da linha também dá pra modificar. Posso colocar um line width. Line width. Deixa eu ver line width, tá certinho. E aí em seguida eu coloco a espessura da linha que eu quero. Vou colocar 3. E a mesma coisa dá pra fazer aqui. Eu só vou copiar pra dar uma agilizada aqui. Pra ver. Pronto. Eu já tenho linhas com espessuras diferentes. Se eu quisesse, por exemplo, um gráfico de dispersão, que é um gráfico de pontos, posso colocar simplesmente scatter e executar a seleção. Calma aí. Não deu erro por causa do... acho que foi isso aqui. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Quero um gráfico de dispersão, calma aí, eu vou só... Porque tem alguns comandos do plot que eles não funcionam no scatter. Deixa eu ver. XY. Vamos fazer um plot, botar um gráfico de dispersão aqui, calma aí. Beleza. Então esse aqui é um gráfico de dispersão, eu posso preencher esses pontos utilizando fillet. Ele plotou, tá aqui, ó.
Vamos dizer que eu quero plotar o segundo valor de y aqui. Tem alguns comandos do plot que eles são um pouco diferentes pro scatter, né, que é para esse tipo de plot de gráfico. Então, beleza, vamos voltar lá pro plot aqui. Executar a seleção. E aí, beleza, a gente conseguiu fazer esse plot aqui. Vamos plotar só uma série de dados, que é o segundo valor de y. Aqui, ó. Porque ele tem esse decaimento bem rápido aqui, ó. Quando a gente plota os dois, não dá pra... não fica um contraste tão grande assim. Porque o outro cresce muito rápido, enquanto que esse decai. Aí a gente já consegue fazer esse contraste, né, para fazer essa análise. Então tá aqui. Então vamos personalizar um pouco esse gráfico, né? Porque ele ainda não está apresentável, digamos assim. Ele não tem eixos nomeados, ele não tem título, ele não tem legenda. Então, vou estar mudando essa situação, né? Para nomear os eixos, eu posso usar simplesmente xlabel e ylabel. Então aqui eu coloco o nome dos eixos em aspas simples ou aspas duplas. Aí eu vou ter aqui eixo x, eixo y. Colocar um título também. Dados da segunda aula. Eu quero uma legenda. Porque como eu tenho duas funções, eu quero identificar essas funções, né? Então eu vou colocar da primeira função. Eu vou colocar aqui, ó, y, função de x, é igual a x elevado ao cubo mais x quadrado. Aqui a gente não precisa se atentar a colocar aquele símbolo de ponto, porque aqui a gente só está colocando strings, né? São texto. Eu vou colocar y, função de x igual a x dividido por 3 menos 2 vezes x. E deixa eu ver se o gráfico ainda está aberto. Acho que não. Isso aqui é para fechar os gráficos. Se tiver só alguma coisa aberta. Eu vou aqui, executar a seleção. Então ele já gerou um gráfico para mim. Só que tem um problema, né? Eu tô achando muito pequena essa fonte aqui. Eu aumentei aqui, ela já ficou muito pequenininha. Eu posso estar aumentando também a fonte. Tem comandos que me permitem fazer isso. Então eu vou aqui, ó. Simplesmente coloco um font size. E aí coloco o tamanho da fonte que eu quero. Vou colocar em 20. Aí a mesma coisa para ylabel. Mesmo comando. Font size 20. Mesma coisa para legenda. E pro título. Então, na verdade não precisa carregar tudo, só o plot, isso aqui, ó. Então já ficou um pouquinho maior, né? Então, algo que é interessante também da gente ver são diferentes interpretadores que tem para a fonte do texto. Então, vai que eu estou fazendo um texto, um artigo ou um relatório de alguma disciplina e eu quero usar um tipo específico de fonte. Quero chamar um interpretador text. Eu quero deixar a fonte no estilo do LaTeX. Então eu posso chamar simplesmente um interpretador aqui. Vou colocar interpreter. E aí eu chamo o LaTeX. Aqui a gente escreve LaTeX. Para quem já teve contato com LaTeX, né? Eu não sei se... Acho que algumas pessoas já devem ter tido contato. A gente consegue chamar ele por aqui.
Ctrl V. Então, se eu estou colocando uma equação, como nesse caso aqui, a equação, eu vou deixar no formato de equação do LaTeX, né? Porque quando eu estou colocando equação, eu coloco o símbolo de cifrão ou aquela barra inclinada com o parênteses, né? E aí eu posso dar comando de equação do LaTeX aqui, sem problema algum. Então, aqui, por exemplo, eu tenho x ao cubo, fica da mesma forma. Assim também. Aqui é uma fração, né? Eu posso colocar barra frac x dividido por 3. Aqui tá fazendo um produto, eu posso deixar só assim. Então, barra c dot. Deixa eu ver aqui, acho que agora vamos ver, peraí. Vamos plotar os dados para ver como é que fica. Às vezes demora um pouco, principalmente da primeira vez que a gente for carregar, porque ele vai chamar o interpretador aqui. Cadê? Ih, acabou de plotar. Aqui, ó. Então a fonte já ficou no padrão do estilo do LaTeX. Então eu posso salvar agora esse gráfico. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um gráfico, eu quero salvar o gráfico para poder utilizar para alguma coisa que eu tenha necessidade, né? Então a gente pode especificar a pasta que eu quero que o gráfico seja salvo, ou simplesmente na parte em que o meu código está aberto, que o meu arquivo .m está aberto, eu posso salvar ele, né? Tipo, como eu estou na pasta atividades aula 1, eu posso salvar o meu gráfico aqui diretamente sem especificar um caminho, né, para ele ser salvo. Então, vamos lá. O comando é o seguinte: eu posso usar print ou save as. Ambos funcionam. Hoje a gente vai estar vendo salvando com o comando print. Então, inicialmente eu coloco o nome do gráfico. Vou colocar aula 2, seguido o formato. E aí vem um comando auxiliar que ele faz justamente o processo de salvar o meu arquivo nesse formato que eu estou especificando com o nome aqui. Coloquei .png, mas isso não me garante que ele vai ficar salvo em .png. Então eu coloco "-d png" e em seguida vem o DPI. DPI é a quantidade de pixels por polegada. Então, quanto maior a quantidade de DPI, melhor vai ser a resolução do gráfico, né? "-r", vou colocar em 300 DPI. Dou um Enter. Ele vai demorar um pouquinho, né? Porque está fazendo justamente esse processo, salvar. Vamos lá. Salvou. E aqui eu já vou ter o meu gráfico salvo. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Dados da segunda aula. Já está salvo aqui, já está com a fontezinha do text. E, bom, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza, a gente já conseguiu salvar o nosso gráfico. Aí eu posso deixar até aqui também, ó. Colocar o comando print aqui. E aí dá pra salvar em outros formatos também. Em JPEG, dá pra salvar também em PDF. E outros que haja necessidade de se salvar, né? Que aí depende muito da finalidade que você vai atribuir a essa figura, né? Tal. Deixa eu ver aqui. E aí deixa eu só... Tá. Então, para gerar um conjunto de dados, eu posso usar o linspace. Posso também gerar dados de um certo intervalo até outro. E aqui no meio eu defino o passo, né? 0.01. Então só vai até aqui.
E ele acabou de me gerar um gráfico que está por aqui, que é igual ao outro, né? Só que a diferença é que aqui eu defini o passo. Então vai de 0 até 300 com um incremento de 0,01 até chegar em 300. Aquele outro eu estava definindo de onde começava, onde terminava, igual está aqui. Só que no outro eu posso definir a quantidade de elementos que tem. Então, bom, nessa parte inicial de gráfico a gente já viu como construir um gráfico, como salvar um gráfico, né? Como colocar mais um conjunto de dados nesse gráfico. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu só mexer isso aqui. Calma aí. Ó, e aí a gente pode estar brincando com o plot, né? Variando o plot. E aí vai. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente ver. Então acho que para essa parte inicial de plots era isso. Agora a gente vai ver funções trigonométricas, né? Então deixa eu só criar um novo script aqui. Funções trigonométricas. Então, vamos lá. Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, arco seno, arco tangente, arco secante, secante, cossecante, cotangente. Por aí vai, tem vários tipos de funções. Então, como é que a gente chama uma função trigonométrica aqui no que teve? Então, vamos lá, vou fazer aqui no script. Posso colocar x igual. Se eu quero essa função em radiano, vou colocar. Não, é melhor aqui. CLC. Então dei um clear, dei um CLC para apagar o que a gente já tinha feito antes. Eu vou colocar, tipo, para colocar, por exemplo, π. Faço isso aqui e já me retorna o valor de π. Então se eu quiser trabalhar com o valor de π aqui na minha função, vou criar um caso aqui. X igual a π sobre 2. E vamos lá, eu tenho y1. Eu quero usar a função seno em radiano. Para radiano, eu simplesmente escrevo seno. Ih, peraí, que mexeu aqui. Aí. Peraí. Coloco seno de x. Já vai me retornar. Pro arco seno. Em vez de a gente escrever, por exemplo, arc, a gente não vai colocar assim, a gente já vai colocar assim. Assim de x já me retorna o arco seno de x. Vou chamar isso aqui de y2. Pera aí. Tá certo isso aqui, calma aí. Não. Era... tá certo. Aí já me retornou o valor do arco seno para esse valor. Mas eu queria utilizar π sobre 4, né? Porque aqui me deu um número com unidades imaginárias por arco seno. π sobre 4. Vamos lá. y1 e y2 para o seno e para o arco seno. E aí a gente tem as variações, né? Eu tenho cosseno x, eu tenho arco cosseno, eu tenho a tangente
tenho arco tangente, né? E por aí vai. Então, mas vai que eu queira uma função usando graus. Então eu vou colocar x igual a 45. Eu quero a minha função seno em graus. Vou colocar y1, coloco sim d. E quando eu uso esse dzinho aqui na frente da função seno, isso já me retorna em graus. Então, aí eu vou ter as variantes, né? Cosseno d, tangente d, por aí vai. Por aí vai. Bom, a gente vai fazer um plot dessas funções, né? Deixa eu dar um clear aqui. Então eu vou criar uma matriz, né? X indo de menos π até π. Então vai de menos 3,14, uma porrada de números, até 3,14. Eu vou colocar um passo de 0,01. Então já me retornou um monte de números aqui. E agora eu quero fazer plot de dados utilizando as funções seno e as funções... a função seno e a função cosseno. Então eu vou colocar plot x seno de, sei lá, 3 vezes x, meu primeiro valor de dados, coloco o meu x, e depois cosseno de 3 vezes x. E agora eu dou um enter, aí já vai me plotar a função, né? A função seno e a função cosseno no mesmo gráfico. Então, vamos para um exercício, né? Vamos para um exercício aqui bem simples, ó. Então, aqui vai estar no slide para vocês verem depois. Aqui embaixo já tem até a resolução. Pergunta: crie um vetor x de 0 a 2π com passo de 0,1, 0,1. Calcule y, seno de x, plot y versus x com título, rótulos e colocar a linha de grade também. Então vamos lá. Então deixa eu limpar aqui. Clear. CLC. Beleza, então vamos criar um vetor. X indo de 0 a 2 vezes π. Com passo de 0,1. Eu vou colocar o ponto e vírgula aqui para não aparecer aquele monte de dados. É para saber se x realmente foi salvo. Coloco o rus, vai me retornar x aqui. Então tá o tamanho dele aqui. Uma linha e 63 colunas. Então tá salvo aqui x. Agora eu vou criar outra variável que vai receber seno de x. Beleza? Agora eu quero plotar y versus x. Então, y em função de x. Vamos lá. Plot x e y. Que me retornou isso. Agora o que se segue é justamente uma personalização desse plot. Vou deixar aqui de lado. Então, eu quero título. Eu quero rótulos e linha de grade, né? Então, título. Vou colocar aqui, cadê? Title. Espera aí, que às vezes ele dá um bug aqui. Calma aí. Title. Plot de y de x igual a... posso colocar seno, né? Seno de x. Dou um enter, apareceu ali. Eu vou deixar um pouquinho maior isso aqui. Vou colocar um text width.
É texto width? Ah, não, é font size, perdão. Font size, vou deixar em 20 aqui. Quero maior, tá muito pequeno ainda. 25. Então, tá bom. Quero colocar X label, Y label. Vou colocar só valores de X. Deixa no mesmo tamanhozinho de fonte. E aqui eu vou colocar seno de X. Eita. Ah, não, vou fazer o seguinte. Cadê? Ah, não, tem que... Eu quero o eixo Y, ó. Y label. Seno de X. Aqui. Quero a legenda também. Então... Legend. Y de X igual a seno de X. Pronto. A gente já tem um gráfico aqui. Para a linha de grade. Grid on. Elas acabam não aparecendo aqui, mas isso é algum bug do sistema, ou da versão do Octave, talvez para esse sistema. Porque quando eu estava no Windows, isso não acontecia. Então, grid on é para colocar linha de grade. Elas já estão aqui, só que elas ficam meio bugadas. Então, aí eu vou salvar, né? O comando para salvar a gente já viu aqui, ó. Eu vou até reaproveitar isso aqui. E beleza. Só vou fazer uma modificação, né? Porque se eu salvar com o mesmo nome, ele vai sobrescrever o gráfico que eu tinha antes, né? Ah, bom, essa seria a atividade em si. A atividade a gente já fez. Só quero salvar o meu gráfico para anexar na atividade. Então dou um Enter. Gráfico salvo. Ele vai estar aqui, ó. Ah, meu filho. Aqui, ó. Tá com a linha de grade. E aqui, ó. Valores de X. Seno de X, Y. X igual a 100. Tá um pouquinho grandinho, né? Mas isso aqui se refere justamente às configurações que a gente usou aqui, né? Que eu utilizei aqui para esse tamanho. E aí depois é só alterar. Né? Então, o que é interessante? A gente construir o gráfico, né? E salvar aqui também, né? Então eu vou pegar os comandos que eu digitei aqui e simplesmente tacar pra cá. E aí eu já deixo salvo. Se eu precisar para alguma coisa, ele já vai estar aqui. Aqui. Acho que eu vou deixar em 20 mesmo. Title. X label, Y label. Legend e linha de grade. Sim, eu comando para salvar aqui também.
Beleza, eu vou diminuir isso aqui, deixar em 20. Tava muito grande. E aí eu posso rodar todo o código de novo, eu quero... Na verdade de tudo não, só preciso rodar até aqui essa. E ele já vai ter atualizado o gráfico pra mim, que tá aqui, ó. Pronto. Eu gerou o gráfico com uma fonte não tão grande assim. E aí eu tenho esse script aqui, eu posso salvar ele também, né? Posso deixar ele salvo aqui. E aí, meu velho? Cadê? Às vezes ele fica salvo no... aba dele, né? Aqui. Eita, calma aí. Plot da função seno. Então salvei. Aqui ele fica meio bugado, mas na hora de salvar ele fica com as linhas de grade. Então... é isso aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver quanto tempo já tá tendo essa aula. 41 minutos. Então vamos para a parte de indexação agora. Indexação. O que é indexação, né? Indexação é algo que permite a gente acessar alguns elementos específicos no contexto de matrizes, acessar uma linha ou uma coluna de uma matriz e poder fazer uma certa modificação. Né? Então tem esse exemplo. A igual a essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu acessar o elemento de A que está na linha 2, coluna 3, ele vai me retornar 6. Ó. Linha 2, essa aqui. Coluna 3, essa aqui. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu vou construir a minha matriz. Ó. Vocês já sabem como é que a gente faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu quero acessar um determinado elemento na matriz A. Vou chamar de B. E vai ser o elemento de A que está na linha 2. Coluna 3. Vai me retornar 6. Que é o que tem aqui em A. Então se eu quero acessar uma linha inteira ou uma coluna inteira, eu uso o símbolo de 2 pontos. Então eu quero que C seja igual a matriz A. Aí eu vou acessar um elemento da matriz A. Que esse elemento vai ser a segunda linha. E aí eu quero todos os elementos que estão presentes na segunda linha. Então ele vai vir para cá. Segunda linha. Aí vai pegar todas as colunas dessa segunda linha aqui. Beleza, fez isso. Eu posso criar uma nova matriz aqui, chamar de D. Acessar os elementos que estão na terceira coluna e pegar todos os elementos presentes nessa linha. Então para pegar toda a linha eu coloco 2 pontos. E aí eu quero a coluna 3. Dou Enter. Acabou de fazer isso também. E aí eu posso também criar submatrizes. Posso alterar elementos de uma matriz também. Então quando eu digo submatriz, é uma matriz que contém todos os elementos de uma matriz maior. Eu vou chamar de submatriz. E ela vai ser composta de alguns elementos de A. Então eu quero todos os elementos que vão da primeira até a segunda linha e da segunda até a terceira coluna. Então eu vou ter, vai de 1 até 2 e vai de 2 até 3. Aqui é linha, aqui é coluna.
Então eu vou pegar 2, 3, 5 e 6. Então eu vou chamar A de novo aqui. E sub M também, tudo junto aqui. A, essa daqui. Submatriz é composta dos elementos que estão contidos na matriz A. Então eu vou ter 2, 3, 5 e 6. Então pegou esses elementos aqui. Né? Então criou uma matriz menor com alguns elementos da matriz maior. Utilizando essa estrutura aqui. Né? Aqui, ó. Da primeira linha até a segunda. Que vai dar algo que está por aqui. E aí pegou da segunda coluna até a terceira. Então, eu inicialmente defini que era isso e isso. E depois eu restringi um pouco, né? 2 e 3. Então, segunda coluna e terceira coluna. Isso e isso. Então é alguma coisa que tá aqui contida nisso aqui. E aí salvou como uma nova matriz. Algo que a gente pode fazer também é modificar os elementos da matriz. Né? Deixa eu dar só um CLC. Vou chamar só A, deixar por aqui. E eu quero modificar esses elementos de A. Então eu quero modificar o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Quero que ele seja igual a algum valor que se destaque muito em relação aos demais, para a gente poder ver a alteração. 99. Então acabei de modificar esse elemento de A. Quero pegar a segunda linha, todas as colunas. E quero que eles recebam valores diferentes, né? 70, 80 e 90. Foi. Eu quero alterar uma coluna inteira. Alterei uma linha inteira, né? Agora eu quero uma coluna inteira. Aqui. Quero uma coluna inteira só de zeros. Aí dou um enter. Acabou de fazer. Então, é isso aí, essa parte de indexação, né? Tem um exercício aqui no final. Aí ele diz o seguinte: para que a gente criar essa matriz, né? Extrair, fazer algumas operações aqui. Extrair o elemento da linha 3, coluna 2, a segunda linha inteira, as duas primeiras colunas. Fazer uma alteração, né? O elemento o em 1 para 10, terceira coluna para zeros. E aí também já tem a resolução aqui, ó, para vocês estarem vendo depois, né? E é isso, essas são as referências, né, da aula de hoje, do material que eu utilizei. E até a próxima.